Todos os que estudam a Sagrada Torá conhecem aquelas listas infindáveis dos utensílios do templo ou a contagem do povo israelita, e de primeiro momento não víamos sentido para tais descrições tão detalhadas. Acontece que nada, absolutamente nada, na Torá é sem motivo. Todas as palavras, todas as letras, todos os episódios são narrados de forma precisa e contêm segredos profundos. É isso que o grande Rabi Hayim ben Attar nos mostra quando comenta a contagem das tribos de Israel no livro de Bamidbar, na Parashá Pinhas. Importante dizer que quando se lê uma história bíblica de forma superficial, sem a devida intenção, é bem fácil se deixar levar por enganações e questões superficiais. Shlomo HaMelech escreveu que o tolo não deseja entender, mas apenas expor seus pensamentos. O sábio Or HaHayim, na Parashá Pinhas, observa que após o episódio de heroísmo de Pinhas, salvando o povo da ira divina, a Torá passa a relatar a recontagem do povo no deserto. Nosso foco está na tribo de Yehudá. Vamos ao texto. Os filhos de Yehudá, Er e Onã. E morreram Er e Onã na terra de Canaã. E foram os filhos de Yehudá, segundo as suas famílias. De Shelá, a família dos Shelanitas. De Peretz, a família dos Partsitas. Continuando. De Zerah, a família dos Zarhitas. E foram os filhos de Peretz. De Hetzron, a família dos Hetzronitas. De Hamul, a família dos Hamulitas. Essas são as famílias de Yehudá, segundo as suas contagens, 76.500. Todo este parágrafo está repleto de alusões à história do povo judeu. A razão pela qual a Torá escolheu nos apresentar essas dicas ao enumerar os membros da família de Yehudá é porque Yehudá é simbólico do povo judeu como um todo. Er e Onã, respectivamente, são alusões à destruição prematura, tanto do primeiro quanto do segundo templo. Er alude ao primeiro templo, pois significa desperto, indicando que Hashem estava muito desperto, vigiando nosso destino enquanto o primeiro templo estava de pé. Onã é uma alusão ao segundo templo. A Torá se refere a isso como Onã, uma expressão que denota engano, já que muitos dos vasos sagrados, como a arca sagrada, estavam ausentes durante todo o período de operação do segundo templo. Ao dizer "e morreram Er e Onã", a Torá alude à destruição dos dois templos. Nossos sábios ensinam que o que causou a morte de Er foi o mesmo que causou a destruição do primeiro templo, a imoralidade sexual, e o que causou a morte de Onã foi o ódio infundado. O segundo verso começa dizendo: "E foram os filhos de Yehudá". Esse trecho alude ao sofrimento que recai sobre os israelitas após a destruição do templo. Os sábios ensinam que toda vez que temos a expressão "e foram", o texto vem informar um mau presságio. Ao falar de Shelá, a mesma raiz de Shiló que Yaakov mencionara, o verso alude ao Mashia. A proximidade dos termos de Shelá e foram os filhos de Yehudá vem informar sobre o sofrimento próximo à chegada de Shelá, o Mashia ben David. A frase "a família dos Shelanitas" contém uma alusão a mais ao ter inserida a letra Nun. O HaHayim comenta que o Nun adicional se refere ao que disseram os sábios, que outros povos competirão pela chance de servir os judeus e, consequentemente, de aproximar-se de Hashem. Em seguida, o verso fala de Peretz. Este nome tem a mesma raiz de rompe, tratando-se de abrir caminho. A intenção aqui, segundo o HaHayim, é mostrar que Mashia abrirá caminhos, e nessa era todos os judeus serão príncipes. O verso termina falando de Zera, a família dos Zarhitas. Esse trecho é muito interessante, pois faz alusão às três fases que virão na era messiânica: a chegada de Mashia ben Efraim, a revelação de Mashia ben David e o reinado do Eterno sobre nós. Sobre Mashia ben Efraim, ou ben Yosef, a Torá diz Shelá, indicando que ele será derrubado pelo atributo divino de julgamento, severidade, e morrerá na guerra de Gog e Magog. Sobre a chegada do Mashia ben David, a Torá disse: de Peretz, a família dos Partsitas, pois ele fará uma ruptura nas nações e vingará Mashia ben Efraim. Já correspondendo ao reinado perpétuo de Hashem, a Torá diz: de Zerá, a família dos Zarhitas, aludindo à glória que brilhará sobre nós.
O terceiro verso do trecho começa com a afirmação: "E foram os filhos de Peretz." Novamente a expressão "e foram", indicativa de um mau presságio. As dores do parto de Machia. No Tratado de Sanhedrin, um sábio disse: "Que o Machia chegue, mas eu não o veja", referindo-se aos grandes sofrimentos deste período. Prosseguindo, o verso diz: "Essas são as famílias de Yehudá", sintetizando todo o dito sobre as situações que passaríamos, e passaremos, tanto ruins quanto boas. Ao declarar 76.500, a Torá indica quando a boa lembrança ocorrerá, ou seja, quando a glória do Eterno brilhará sobre nós. Através disso, o verso transmite que isso só ocorrerá quando todos os exílios tiverem passado: o do Egito, o da Babilônia e o de Edom. 6 corresponde ao exílio do Egito, que durou 6 gerações. E 70, conforme disse o profeta Irmiahu, ao se completarem 70 anos de sua estada na Babilônia. 1.500 corresponde ao exílio de Edom, no qual ainda estamos. Como ele teve início no ano judaico de 3.828, e se o povo judeu tivesse méritos, os 172 anos que restavam para o quarto milênio seriam considerados, ele findaria no ano judaico de 5.328. No entanto, o povo judeu não teve méritos, e a contagem dos 1000 anos começou no início do quinto milênio, ou seja, no ano judaico 4000. E os 500 referiram-se aos primeiros 500 anos do sexto milênio, de 5.000 a 5.500. Estamos hoje, no ano de 2025 da Era Comum, em 5.785. Os escritos do grande Rabi Haim ben Attar são do final do século 17 e começo do 18, e é assim que ele conclui: por conseguinte, a redenção ocorrerá na época atual. De fato, nós esperamos que isso se concretize e o nosso exílio termine imediatamente, que venha para a paz.